Gregor John Mendel foi o pesquisador que concluiu os estudos sobre o cruzamento das ervilhas. Por isso, que outras coisas, ele ficou conhecido como o pai da genética. Mendel escolheu ervilhas, não foi por acaso, ele escolheu as ervilhas porque elas são... A ervilha é uma planta herbácea leguminosa que pertence ao mesmo grupo que o feijão e a soja. E além disso é uma planta fácil de cultivar e de reprodutivo curto e que produz muitas sementes. Mendel estudou 7 características de ervilhas. Estudou cor da flor, estudou posição do caule, cor da semente, aspecto externo da semente, forma da vagem e cor da vagem, altura da planta. Mendel chegou à conclusão que no trabalho com as ervilhas e analisando inicialmente como ocorreria a transmissão de cada caráter individualmente. E as ervilhas que ele utilizou para realizar suas pesquisas foram as ervilhas da família Piscium sativum, que contém todas essas características que Kaori falou. Aí ele começou a fazer o cruzamento das ervilhas. Ele pegou uma ervilha amarela e colocou com uma verde para ocorrer o cruzamento. Só que ele reparou que fazendo esse cruzamento, todas as ervilhas saíam amarelas. Aí ele começou a pensar o porquê que todas as ervilhas saíam amarelas, sendo que ele estava cruzando uma amarela com uma verde. Aí Mendel chamou este fenômeno de geração F1, que 100% das ervilhas saíam com sementes amarelas. Aí ele pegou e falou: agora eu vou cruzar amarela com amarela para ver o que vai sair. Ao realizar o cruzamento de sementes amarelas com sementes amarelas, ele chamou esse processo de geração F2, que 75% das ervilhas eram amarelas e 25% eram verdes. A manifestação verde do caráter, a cor das sementes, não apareceu em nenhum indivíduo do fator F1. No entanto, foi reaparecer em um quarto do progênio de F2, a segunda geração, que foi a F1 versus F1, que nem eu disse. Note ainda que esses portadores de semente verdes têm descendência direta de ervilhas exclusivamente de semente amarelas. Aí as conclusões que ele tirou em cima dessas pesquisas que ele fez: que a manifestação de um caráter depende de um fator específico que existe na célula dos indivíduos e que se transmite aos descendentes por meio dos gametas. Se um quarto do progênio em F2 possui sementes verdes, é porque nesses indivíduos existe o fator verde. Se assim ocorrer, é porque herdaram esse fator dos indivíduos F1. Tem 2 fatores em cada célula, respondendo pela cor das sementes, um para o amarelo e outro para o verde. Isso sugere que então todos esses indivíduos têm sempre 2 fatores para cada caráter nas suas células. Essas foram as conclusões que Mendel tirou em cima deste cruzamento de ervilhas que ele realizou. Apesar de anos de estudos de Mendel, só foi reconhecido depois de 30 anos após a sua morte. Ficou obscuro até 1900, quer dizer. E por 3 cientistas que estudavam cruzamentos de plantas de vários lugares da Europa. Mendel foi reconhecido como o pai da genética, como falaram antes, após a sua morte. E naquela época não deram tanta importância aos estudos de Mendel porque estava ocorrendo a evolução das espécies realizadas por Darwin. Então eles achavam que o que Mendel estava falando não tinha o porquê daquilo, não tinha razão. Aí só depois da morte, que nem a Gabriela falou dele, que pesquisadores, depois de 20 ou 30 anos, depois de 30 anos, pesquisadores foram analisar os estudos de Mendel e viram que ele realmente tinha razão. Ou seja, se eles tivessem dado importância a isso antes, não ocorreria esses estudos e ele teria sido... Ele teria sido reconhecido em vida, ou seja, ele morreu para que ocorresse o reconhecimento dele. Bom, este foi o nosso trabalho sobre Gregor Johann Mendel.